Olá, pessoal. Vou fazer um vídeo do Machado de Assis. Como prometido, né? Vai ser o primeiro primeiro vídeo da série que eu prometi, né? Dos grandes escritores. Então, vamos pro vídeo. Joaquim Maria Machado de Assis. Ele nasceu no dia 21 de junho do ano de 1839, no bairro do Morro do Livramento, na cidade do Rio de Janeiro, numa sexta-feira, e veio a falecer também na mesma cidade, no Rio de Janeiro, no dia 29 de setembro de 1908, numa terça-feira. O Machado, né, ele era de origem humilde, ele nunca conseguiu, né, cursar a universidade, ele teve antepassados que eram escravizados, e ele, como falei, né, a mãe dele chamava Maria Leopoldina, que nada tem a ver com a dona Leopoldina, esposa do Dom Pedro I. Essa chamava Maria Leopoldina Câmara, e era uma mulher açoriana, né? E o pai dele chamava-se Francisco José Machado de Assis, que era pintor e dourador. Ele perdeu, né, a irmã com sarampo em 1845, quando tinha apenas 6 anos de idade, e 4 anos depois, quando tinha 10, perdeu a mãe. Aí o pai dele se casou de novo, né, com uma lavadeira. Ele, quando chegou na adolescência, o Machado, ele chegou, né, na adolescência, começou a trabalhar como engraxate, vendedor de doces para ajudar, né, complementar a renda. Ele, né, depois ingressar como aprendiz, né, tanto na imprensa nacional como tipógrafo, e depois na imprensa Paula Brito, né? E os primeiros empregos formais dele, né? E depois disso ele se casou, né, com uma portuguesa vinda do Porto, chamada Carolina Xavier de Novaes, né? Carolina Augusta, perdão, Xavier de Novaes. Ela estava apenas 3 anos no Rio, né, quando ela conheceu o Machado, né, futuro marido dela, né, quando ela veio cuidar do irmão dela que estava doente, e se casaram, né, ficaram uns 35 anos juntos, né, tanto o Machado quanto a Carolina, até 1904, e ele teve, né, agora falando da parte profissional do Machado, né, ele tinha mais ou menos 30 anos, né, 1869, quando se casaram, né. Ele criou várias obras, né? Podemos dividir em 3 fases, né? Primeira fase romântica, né, do romantismo, do realismo, a segunda, e a terceira fase será a fase já da velhice dele, né? Ele criou várias obras, né? Principalmente Lucas Murro, Quincas Borba, né? Várias obras, né? Ele foi criando, né? Outras que podemos mencionar Yaya Garcia, Ressurreição, Helena, A Mão e a Luva, Crisálidas, a segunda fase, que é a lista em Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, Quincas Borba, etc, né? E na última da velhice, podemos mencionar Isaú e Jacó, e Memórias de Aires, né? Quando ele faleceu, né? Ele também trabalhou no teatro, mas obviamente era um emprego não remunerado, né? Em que ele realmente ele não ganhava, né, financeiramente pelo trabalho, mas ele tinha acesso às peças, né, de forma gratuita, né? Então ele dava bastante prestígio, né? Ele chegou a concorrer a ser deputado em 1866, mas ele desistiu, né? Então ele, como falei, né, e uma das curiosidades é que ele aprendeu latim quando era coroinha, né? Com um padre local, latim, né? E depois com o padeiro, que a mãe dele, mãe adotiva, né? Claro, né? Que a mãe dele, biológica, morreu quando ele tinha 4 anos, mas com a mãe adotiva, vender doce.
Ele tinha um padeiro local que ensinou francês, né? Então ele sempre foi, tipo assim, autodidata. Ele ia na biblioteca, lá do Rio, né? Nas horas vagas, ler. Às vezes, quando ele tinha tempo, ele pegava os livros e estudava. Então, ele sempre foi, né? Porque ele não tinha condições de bancar o próprio estudo. E uma das curiosidades também é que a esposa dele, a Carolina, ele sempre retocava, né? As obras, né? Quando ele fazia, né? Mas sempre o ajudava, né? A editar, né? A ver se tinha algum erro ortográfico, alguma coisa, né? Nas obras. Então, essa é outra curiosidade, né? Sobre o Machado, né? Então, como eu falei, ele não viveu muito, né? Morreu com 69 anos, né? O Machado, mas ele deixou um grande legado, né? Ele ajudou a fundar a ABL, né? Que é a Academia Brasileira de Letras, né? Ele foi o presidente vitalício, né? Da ABL, né? E ele é considerado um dos grandes nomes da literatura nacional, né? Ele, inclusive, ele chegou mesmo, né? A atuar na política, né? Chegou a ser oficial, né? Do Ministério da Agricultura, da Aviação e Obras Públicas, né? Ele chegou a colaborar com a Gazeta de Notícias, na Revista Brasileira. Ele até se tornou oficial de gabinete também, né? Do Ministério da Agricultura, etc. Então, o Machado, né? Ele teve uma vivência, assim, ele teve uma vida profissional bem ativa, né? Desempenhou vários cargos, né? Ele deixou um grande legado, né? Então esse é o vídeo, né? Esse é o vídeo. Então curtem, comentem, compartilhem, né? No próximo vídeo ver se eu falo da Clarissa alguma coisa. Falou!